Bom, o mês de agosto chegou, né? Estamos aí no início ainda do segundo semestre, né? Segundo mês do segundo semestre. Mas já dá para a gente ter fazer um balanço do que deve ser a economia brasileira no ano 2024, né? Já é possível. O meu palpite é que a gente deve ter um crescimento do PIB, né? O nosso PIB, mais próximo de 3% do que de 2%, né? Em função do quê? Da dinâmica atual da própria economia, com o comércio exterior ainda forte e também uma certa recuperação do mercado interno, apesar da taxa de juros aqui internamente estar muito alta. O que significa crescer 3%? Eu sempre faço uma alegoria aqui, né? Em torno desses números. Crescer 1% numa economia como a brasileira, que ainda não é madura, significa que algumas pessoas estão indo bem, mas a maioria ainda não está indo bem, né? Alguns negócios estão indo bem. 2% significa que muita gente passa a sentir a melhora dos seus negócios, mas tem ainda muita gente achando que as coisas estão ruins. Quando você já chega a 3%, essa base de gente que está indo bem se amplia muito, né? Claro que ainda continua tendo gente sofrendo, né, nos seus negócios, mas grande parte da economia passa a funcionar melhor, né? E a gente vê o reflexo disso no número dos empregos formais criados no Brasil nos últimos meses, né? O Brasil deve fechar esse ano com quase 2 milhões de novos empregos formais, aquele carteira assinada. Bom, isso é muito mérito da reforma trabalhista que foi feita lá no governo Temer, flexibilizou um pouco essas contratações, né? Tirou aquela rigidez. Hoje todo mundo fala, ninguém tem mais emprego por um ano, você contrata só por um mês, 2 meses, 3 meses. Mas olha, graças a esse tipo de emprego temporário, formal, a gente tem visto uma quantidade de jovens muito grande conseguindo seu primeiro emprego, pegando experiência. Então a perspectiva de médio prazo passa a ser mais positiva pela criação de empregos formais. A gente tem hoje uma população ocupada de 102 milhões de pessoas, né? 7,5 milhões de pessoas desocupadas. É interessante, quer dizer, você tem mais brasileiros ocupados do que aqueles que estão não trabalhando, fora do mercado, sejam aposentados, sejam crianças, sejam aqueles que têm opção de não trabalhar, enfim. E a tendência é que esse número, esse contingente cresça. Então é mais gente recebendo salário, mais gente consumindo, né? E fortalecendo também o mercado interno. Então, o mercado interno junto com o nosso comércio exterior forte, baseado em minérios, petróleo, agronegócio, isso vai dando uma base para a economia muito importante. Claro que isso não é homogêneo, o Brasil é um país continental. Quando a gente pega os números do IBGE relativo a desemprego, números que também consideram empregos informais, pessoas que não têm carteira assinada, a gente vai ver que no sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul momentaneamente com problemas, mas Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e já chegando a São Paulo, no Sudeste, o desemprego hoje é o mais baixo da série histórica que o Brasil tem, muito abaixo, até de 6%. Quando a gente caminha para o Centro-Oeste também, números são baixos, né? Por causa, primeiro, a população é pequena e segundo, lá está tendo uma dinâmica muito importante por causa do negócio. No norte, talvez com exceção de Rondônia, praticamente o desemprego é muito elevado, a informalidade é muito alta. E no Nordeste, né? Você tem mais de 50% ainda dos trabalhadores sem carteira assinada, trabalhando sem nenhuma formalidade. Então é um desafio ainda o Brasil incorporar essas regiões que mais precisam de renda, né, de reforço de renda. Rio de Janeiro ainda
com números ruins, né? Não tão ruins quanto no passado, mas a cidade do Rio de Janeiro já se aproxima da média brasileira, mas o estado como um todo ainda está acima da média. Minas Gerais já também se posicionando bem nessa questão do emprego, Espírito Santo indo bem, e da Bahia para cima, que a gente ainda tem muito problema, principalmente na geração de empregos formais. Então, o conjunto da economia brasileira só melhora, quer dizer, melhora mês a mês. As pessoas estão tendo renda para consumir, enfim. Isso, de alguma maneira, pressiona também a inflação, porque se a gente não tem uma oferta acompanhando esse aumento de demanda, então os índices de inflação, eles não caíram tanto quanto a gente acreditava que iriam cair nesses últimos meses. Mas eu ainda acredito que a gente vai chegar ali próximo a 3,5%, 3,5% e 4%, talvez mais próximo de 3,5%, ou seja, apontando ali para a meta. E talvez o Banco Central não necessite tanto de manter essa taxa de juros tão elevada como a que o Copom recentemente decidiu manter, né, 10,5% ao ano. Então, eu acho que a taxa de equilíbrio no Brasil está entre 9% e 9,5% nesse momento. Por que o Banco Central não pode baixar a taxa de juros? Especialmente por causa dos Estados Unidos. O Federal Reserve vem mantendo a taxa de juros lá muito elevada. Está dizendo que talvez em setembro, ou seja, não muito longe, comece a reduzir os juros. Se o Fed, né, o Federal Reserve, realmente reduzir um pouco a taxa de juros lá, vai ter espaço para aqui em novembro, dezembro, o Copom nosso cortar o juro em 0,25, 2 cortes de 0,25, a gente fecha o ano em 10% ao ano. Por que o Banco Central não pode, nesse momento, infelizmente, cortar a taxa de juros? Não é bem que com essa taxa de juros, claro, ele esfria um pouco a economia cresce menos do que cresceria com a taxa de juros mais baixa, mas fundamentalmente, porque se ele baixa a taxa de juros, pouco desse capital especulativo que ronda o nosso câmbio aqui, vai embora mais do que já está indo, vai se ancorar lá nos Estados Unidos, né, porque a taxa de juros nos Estados Unidos está alta, e com isso o nosso câmbio se desvaloriza. Então se a nosso dólar, a taxa do dólar subir muito aqui, os preços internos também sobem, sobe o preço da gasolina, sobe várias coisas que a gente importa, e com isso tem uma pressão inflacionária. E vai obrigar o Banco Central de novo a elevar a taxa de juros para reduzir a inflação. Então, o mais prudente nesse momento, eu infelizmente tenho que concordar com o Copom, é manter a taxa em 10,5%, aguardando a decisão do Federal Reserve. Ou seja, a perspectiva para o segundo semestre é boa, se o mundo aí não entrar numa convulsão, né? Toda hora a gente vê uma notícia no Oriente Médio terrível, essa história da Venezuela, enfim, Rússia e Ucrânia não conseguem chegar a um cessar-fogo. Também tem as eleições americanas, a gente não sabe como é que isso vai caminhar, mas se não houver nenhuma mudança muito grande nesse quadro, acho que a economia brasileira realmente consegue bater os 3% de crescimento.